Já existem empresas contratando serviços que vão acompanhar, identificar o perfil da saúde das pessoas. Às vezes aquelas pessoas foram convidadas a participar de algum grupo de intervenção, depois eles fazem a monitoração por telefone. Doentes crônicos, isso já existe, quase todas as operadoras estão fazendo isso, né? Liga para o diabético, liga para o hipertenso, liga para o cardiopata e fica acompanhando como é que essa pessoa está. Isso é uma monitoração e nessa monitoração pode ser incorporado um aconselhamento. E a sua alimentação, o que pode ser feito para melhorar? Tá? E se a monitoração do rastreamento, aqui o aconselhamento, o rastreamento e a quimioprofilaxia que nós já comentamos, que a doutora Ana também já falou. Tá? Na promoção da saúde, ações em nível individual, vocês já anotaram tudo isso, mas só para resumir, essa é a prática do Centro de Promoção da Saúde para a população geral, sem sintomas e sem fator de risco importante para a saúde. Tá? Começa com a anamnese, aquele exame físico que a doutora Ana falou, os questionários de abuso de álcool, CAGE. Isso tudo está na apostila que vocês podem baixar naquele site que eu falei lá no começo. Tá? As 2 perguntinhas para depressão, os exames complementares de acordo com o gênero e a faixa de idade, os aconselhamentos. Então, próstata não está incluído mesmo. Não sei se você lembra daquele slide que eu mostrei. Então, na verdade, a questão da próstata é a seguinte: não tem estudo de grande poder estatístico acabado no mundo que tenha mostrado que rastrear o câncer de próstata reduz a mortalidade ou melhora a qualidade de vida, que era aquilo que alguém falou, né, que é o que nós queremos como promotor de saúde, prolongar a vida com qualidade. Né? Para a próstata, nunca ninguém colocou isso, embora se faça, todo mundo, a partir de 50 anos. A mamografia tem várias evidências. A mamografia tem muita evidência a favor. Por isso que ela é bem. Mas para a próstata, a recomendação é I. Então, e provavelmente, quando sair, não vai ser A nem B, porque os estudos já deviam ter acabado, eles ainda o poder deles deve estar mais ou menos. Tá? Aconselhamento, então aqueles itens que nós já comentamos, que nós enfatizamos bastante, lembrar da higiene bucal e da exposição ultravioleta, que nem sempre faz parte, e o médico do trabalho, o médico em geral, ele é um personagem muito importante na orientação da higiene bucal. Tá? As pessoas procuram muito mais médico do que dentista. Isso é uma verdade. Né? E nós podemos ajudar. E a prevenção é muito bem estabelecida. As recomendações são nível A, tá? Escovação, fio dental, né? Coisas que são factíveis, são práticas. O que vocês abordam para fazer o aconselhamento da violência? Aquilo que está próximo, por exemplo, tem arma em casa, anda com pessoas armadas, frequenta, tudo aquilo que depende da pessoa. Lógico que em São Paulo, por exemplo, toda vez que a gente falar nisso, o interno do quinto ano vira para mas ele mora numa região violenta. Isso eu não posso mudar, mas ele tem arma em casa, ele anda armado, ele frequenta locais violentos, ele se desloca na região onde ele mora à noite, no período em que... Sabe, são pequenas coisas que você pode aconselhar e que às vezes faz diferença. Então, é meio restrito nesse aspecto, porque o impacto é muito maior a partir das políticas públicas do que pelas ações individuais. Violência, droga... E só uma das coisas que a gente aborda também é a violência contra a mulher, que aí a gente já tem alguns estudos de prevalência mostrando, né, porcentagens expressivas, e aí tem guia de apoio em algumas capitais, então aí já tem uma intervenção individual também. E a quimioprofilaxia, lembrar, né, que quimioprofilaxia não é só individual, existe quimioprofilaxia coletiva, né, o flúor na água, que reverteu ou que mudou sensivelmente a realidade da perda dentária de crianças,
Brasil. Hoje o Brasil, se você sabe disso, é um país do primeiro mundo em matéria de preservação de dentes em crianças. Eles têm os níveis absolutamente dentro dos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Em termos de fluoração. E isso foi provocado basicamente, não foi por mudanças individuais, foi provocado basicamente pela fluoração da água. Tá? O iodo no sal, prevenção de bócio endêmico, quem lembra disso? O ácido fólico, que isso aqui já se discutiu, se vai continuar, se continua se tira, provavelmente, né? Mas a diminuição aí dos efeitos do tubo neural, são as gestantes, né, que têm deficiência de ácido fólico e que acabam nascendo com fetos com problema neurológico grave. As vacinas e os medicamentos. Bom, acho que é interessante comentar um pouquinho agora, se nós falamos muito em coisa, eu tenho programas que são programas macro, que envolvem política, participação da diretoria, muito dinheiro, né? Eu tenho ações coletivas, eu já vou restringindo, e tem algumas que são mais dentro do meu nível de governabilidade. Como é que eu faço o meu exame periódico? Que eu posso já introduzir algumas coisas. Esse autor, Michael O'Donnell, ele é o editor daquela revista que eu citei na primeira parte, que é o American Journal of Health Promotion. Esse cara, ele trabalha muitos anos com isso, né? E ele, numa publicação de 2005, ele fez um modelinho para tentar avaliar quais são os programas que tendem a ter melhor resultado em matéria de promoção de saúde. Então, uma coisa, ele falou que a gente pode avaliar um programa de acordo com 4 níveis, né? Qual é o nível de informação que o meu grupo de pessoas tem a respeito daquilo que eu estou propondo? Qual é a motivação? Ou seja, informação. A pessoa sabe o que deve mudar. Sabe que o tabagismo acarreta uma maior possibilidade de adquirir doenças graves. Sabe que o sedentarismo é um fator importante de risco para algumas doenças crônicas. Né? Então, saber é uma coisa importante. Só que se isso fosse suficiente, muito provavelmente nós teríamos uma taxa de tabagistas mínima, porque a grande maioria sabe que faz mal, que já ouviu, já leu, mas muitas vezes ele não tem a motivação suficiente para mudar. Né? Aquela história que a Ana falou, meu avô morreu com 100 anos, sei lá quantos anos que meu avô morreu, né? Fumou a vida inteira, nunca se preocupou em parar de fumar, então ele não tem motivação para parar de fumar. Tá? Mas informação e motivação também pode não ser suficiente, porque eu posso estar muito motivado a parar, né? Posso saber que é importante, mas eu não sei como. Eu preciso ter a habilidade. O que eu posso fazer? Aí o profissional de saúde é sempre procurado. Né? A porta em que vai se bater é a porta do serviço de saúde, e da empresa não é diferente. Tá? Então, o desenvolvimento dessas habilidades nós temos como profissional de saúde, e finalmente eu posso ter tudo isso, mas eu posso não ter oportunidade. Será que eu tenho chance para mudar? Eu tenho chance, ou aquele grupo tem chance de adotar um comportamento mais saudável? Né? É aí que entra a questão das políticas públicas. Né? Alimentação. Eu sei que eu preciso comer melhor, eu estou motivado, eu tenho até o conhecimento, só que eu chego no meu refeitório e tem sempre aquela mesma comida que parece que não é a mais adequada para a minha situação. Né? Ou eu sei que eu preciso cuidar da questão psicossocial, né? Já estou motivado a melhorar, porque eu sei que os meus comportamentos disfuncionais estão associados ao estresse. Por outro lado, a organização da minha empresa ela não me permite que seja diferente, porque eu não tenho oportunidade. Deu para entender? Tá. Então, esses 4 grupos, eles têm um peso que pode ser quantificado. Isso é uma proposta, na verdade, do O'Donnell. Mas eu acho que tem muita base científica? Talvez não, mas tem uma base de experiência muito grande, que é a experiência dele como profissional. Tá? Então ele propõe aí um score para você
estimar a chance de sucesso do programa. Bom, eu quero montar um programa sobre comportamento sexual, né? Estimular o uso de camisinha na minha empresa. Qual será o nível de informação? Eu vou ter que avaliar, ou estimar pelo menos, né? Com base nas minhas informações de CMSO, de questionário, enfim. Qual que é o nível de informação que as pessoas têm sobre isso? Qual é a motivação das pessoas para isso? Habilidades aqui no caso desse programa, né, para usar camisinha, não tem muita coisa que precisa ser treinado. E a oportunidade? Tem a camisinha? Tem dinheiro para comprar a camisinha? Né? Eu posso fornecer a camisinha? Vocês entendem aonde a gente está querendo chegar? Então, essa é uma forma de você estimar, pelo menos, qual é a chance de sucesso do seu programa. E aí você certamente vai ter um indicador interessante para você começar a pôr dinheiro nos programas que têm mais chance de sucesso. Ok? O que precisa certamente é desenvolver alguns instrumentos para avaliar nível de informação, nível de motivação. Eu acho que esse é um passo que precisa. E como cada empresa é uma empresa, nesse caso, precisa ser meio individualizado. Não existe questionário padrão para isso. Tá? Bom, logicamente, como gestores que nós estamos falando, depois de implantados os programas, ou antes de implantados os programas, eu tenho que me preocupar com a avaliação. Será que o que eu estou fazendo está efetivo ou não? Mais ou menos na linha do que ela tinha perguntado na primeira parte. Né? Aqui, não tem jeito. Se eu quero avaliar, eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento de método científico de avaliação. O mínimo, pelo menos. Senão eu fico achando que aquela coisa assim, eu tinha X% de não sei o que e caiu para 2% por X% de não sei o que lá. Será que o X% de antes é comparável com o X% depois? Um exemplo, eu fiz um programa de vacinas de gripe e a clínica de vacinas de gripe no meu consultório caiu tantos por cento. Será que você classificava a clínica da mesma forma como você faz a clínica depois? Será que você não mudou o critério antes e depois? Será que você não está comparando banana com abacaxi? Tá? Então eu tenho que ter o mesmo critério. Essa, na verdade, é a forma mais viável de avaliação de programa de intervenção em ambiente de trabalho. É você fazer uma observação prévia, estabelecer o perfil da situação, fazer a intervenção que você quer, vacina, intervenção para alcoolista, intervenção para tabagismo, para atividade física, para alimentação, o que for, e fazer uma outra observação, desde que os indicadores antes e depois sejam os mesmos, senão não adianta nada. As outras formas de estudo são mais complexas. Esse aqui, então, nem se fala. No ambiente de trabalho, em geral, vem dentro do escopo de uma pesquisa mesmo, uma coisa mais estruturada. Tal. Mas esse primeiro que eu citei, ele é muito possível de ser feito. E, às vezes, com custo muito baixo. Porque você já tem o perfil antes, já fez os seus periódicos. Você pega os resultados dos periódicos de 2003, 2004, 2005 e 2006. Tá? Aí você faz a intervenção. Aí você pega o periódico de 2007 e 2008. Você compara. É uma coisa que sai do dia a dia. Tá? É viável? É viável. Precisa ter um pouquinho aí de investimento, até talvez pessoal, do grupo da área de saúde ocupacional. Para isso, nós precisamos trabalhar com indicadores. Hoje, assim, o sonho dourado de todo mundo é quais são os melhores indicadores. Toda vez me perguntam isso, mas quais são os indicadores? Depende do que você quer fazer. Como se existisse um conjunto de numerinhos que você pudesse medir tudo o que você quer. Né? Eu posso querer medir, e isso é muito comum, por exemplo, eu comecei a fazer uma ação de promoção de saúde muito discreta, um informativo. Olha, eu produzi um informativo, eu vou distribuir para os trabalhadores de mês em mês. É o que eu tenho dinheiro para fazer agora, não dá para fazer outra coisa. Tá? Bom, o que você quer, o que você está tentando estimular? Eu quero saber se eles estão lendo.
primeira coisa que a gente tem que saber, né? Vocês estão aderindo ao meu instrumento, né? Então, a primeira coisa para esse tipo de programa, né, da ação da promoção da saúde propriamente dita, é saber se a pessoa está aderindo. E para isso eu posso estabelecer, olha, qual a porcentagem de pessoas que respondem questionários para avaliar o perfil de risco da saúde. Esse é um indicador que, do ponto de vista de saúde mesmo, ele não me diz nada. Mas do ponto de vista de adesão da população, de interesse, de participação, ele pode dizer muita coisa. Tá? É um indicador. É um indicador. Eu comparo, né, isso daqui, por exemplo, a participação em questionário. Eu faço um ano, a minha adesão foi X%, no ano seguinte foi X%. Sabe, eu vou verificando se eu tenho ganho, se eu não tenho ganho. Porcentagem de fumantes que tentam parar de fumar, não necessariamente param. Esse é um indicador de adesão do programa. Tá? Indicador de... desculpa. Eu perdi a... Não dá para ver aqui os vetores. Bom, indicador de impacto específico. Então, além do indicador de adesão ao programa que eu estou implantando, eu posso querer saber se aquele programa está trazendo impacto, se ele está resultando em alguma coisa objetiva na população. Então, aqui, ó, porcentagem de pessoas que aumentam o nível de atividade física após a implantação do programa como o AGITA. Todo mundo sabe o que eu estou falando? AGITA São Paulo, AGITA Brasil, né? Isso é um programa estruturado que tem origem lá na região de São Caetano, no CELAFISC, o Centro de Pesquisa em Atividade Física, né? E que tem por finalidade aumentar o nível de atividade física das pessoas. Será que esse programa está gerando isso que eu estou esperando? O que eu preciso saber para isso? Qual é o indicador que eu preciso ter aí? Fala em alto. O que eu preciso saber antes? O número de pessoas que bebiam, que fumavam. Não, estou falando só de atividade física. As pessoas que eram sedentárias. Então, mas para saber se a pessoa é sedentária, o que eu tenho que ter? Ela fazia Quanto tempo por semana? Quer dizer, esse é o indicador, né? Quanto de atividade, que tipo de atividade, quanto tempo por semana. Esse, na verdade, é o indicador. Por exemplo, eu quero medir se houve redução do sedentarismo, eu posso usar o tempo diário de atividade física de cada pessoa como indicador. Tá? Se eu quero saber se houve redução de peso, obviamente o IMC, né? Ou propriamente do peso. Redução do tabagismo, o número de cigarros consumidos. Talvez não só o número de pessoas que pararam de fumar, né? Porque às vezes, não que seja bom só reduzir, isso não. Isso está mais do que comprovado, até com evidências muito recentes, de que a redução do tabagismo não protege em relação à mortalidade. O que protege é a parada total. Tá? Mas eu posso usar como indicador, se o meu programa para redução do tabagismo está surtindo efeito, além do número de fumantes que passou a ser ex-fumante, se o número de cigarros consumidos por dia diminuiu. E assim eu vou, tá? Até onde me interessar. Então, indicador depende de impacto, depende do que eu estou querendo medir. O indicador financeiro, que é que todo gestor, né, também, sabe, eu posso querer medir através do que eu gasto com o plano de saúde, através do qual é o retorno do investimento que eu fiz. Esse é um indicador muito comum em gestão utilizado, né? Eu investi X dólares, né? Qual foi o retorno que isso me trouxe em matéria de afastamento, redução de afastamento do trabalho, redução do uso de assistência médica, redução de exames que foram necessários, de procedimentos, blá, blá, blá. Tá? Então, o retorno do investimento é um indicador que eu posso querer usar para avaliar o impacto financeiro do meu programa. Tá? Ou a economia gerada pela redução do número de consultas médicas e exames laboratoriais. É aquilo que eu falo, quer dizer, não adianta a gente imaginar que existe um padrão de indicador que serve para todas as realidades.
Aqui é só para você, alguém me perguntou sobre retorno, como é que era? Anos de vida salvo, né? Na parte da manhã são os indicadores de efetividade, né? Dos programas de qualidade de vida. Então existem alguns que aparecem na literatura, né? Anos de vida perdidos, anos de vida com incapacidade, anos de vida ajustados pela incapacidade. Esses são os indicadores indiretos, né? Que é aqueles que eu meço a partir do problema. Surgiu um problema, eu vou ter anos de vida perdidos, eu vou ter... Tá? E os indicadores de promoção de saúde são basicamente os anos de vida saudável, tá? E o que tem sido mais implementado na prática das pesquisas ainda, né? E segundo algumas pessoas, em algumas empresas, é o uso do QALY. O QALY significa anos de vida ajustados por qualidade. Tá? Então esse aqui é um indicador, como aquele que eu falei, né? O ano de vida salvo, que é um outro indicador de qualidade da ação que você está medindo, de efetividade da ação que você está medindo. Eu acho meio complexo isso ainda para a prática no dia a dia das empresas e tal. Mas só para vocês entenderem, depois vocês dão com calma também, hoje à noite, como eu falei, né? Todo mundo vai estar descansado. Vocês vão dar uma avaliada, o que significa perder anos de vida com qualidade, no exemplo que foi dado aqui. Tá? Isso aqui é o exemplo de uma pessoa que aos 20 anos sofreu um acidente, né? E que dos 20 anos até os 60 anos, ela perdeu, dos 20 anos aqui até os 40 anos, ela perdeu alguns anos de qualidade, ela perdeu alguns anos de qualidade de vida, quer dizer, ela tinha dor crônica, então ela perdeu porque ela não conseguia fazer todas as suas atividades e tudo mais. Só que aí apareceu uma medicação para aquela dor e ela recuperou, ela voltou a fazer tudo o que ela... Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que significa anos de vida perdidos com qualidade. É um indicador meio complexo ainda, mas a maioria dos estudos em matéria de prevenção, promoção em geral, eles avaliam muito bem mortalidade. Por quê? Morreu, né? Morreu, está lá, o atestado de óbito é fácil medir. Agora, todo mundo fala assim, mas será que não melhora a qualidade de vida? Não tem estudo para avaliar a qualidade de vida. Então eles estão começando a aparecer a partir desses indicadores. Tá? Uma coisa relativamente recente. Do ponto de vista de finanças, de uma maneira geral, aquelas ações coletivas que nós citamos, elas tendem a ser mais baratas individualmente e atingir um número de pessoas maior. Quer dizer, eu faço uma informação, eu atingo um monte de gente a um custo individual muito menor. É diferente de você implementar uma ação para controle de um doente crônico que precisa de uma medicação especial. Você vai ter individualmente um custo muito maior para aquela pessoa. Então, sempre priorizar no planejamento, eu acho que é racional isso, as ações coletivas, tá? E aproveitar a capacidade instalada. Se eu tenho uma capacidade de fazer um exame periódico com boa qualidade, quanto mais eu fizer, melhor. Eu estou valorizando o recurso que está sendo colocado naquela ação. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos da questão de efetividade, né, da promoção da saúde, que é muito criticado, né? Sai um novo medicamento no mercado, ou alguém inventa uma nova técnica cirúrgica, no dia seguinte está sendo falado, sendo feito, alguém está testando, já as pessoas começam a ouvir, já vem cobrar, que querem fazer também. Agora, as ações de promoção da saúde das empresas precisam ser provadas. Precisam provar por A mais B que aquilo vai ter impacto, que vai ter retorno, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Então, realisticamente falando, né, parar de fumar, pessoas em risco aumentado. A população brasileira hoje varia de estado para estado, o percentual de fumantes, através de pesquisa nacional, de amostragem por domicílio, uma pesquisa que é feita periodicamente, né? Ela chegou à conclusão que a prevalência de tabagismo na nossa população, de estado a estado, varia de 20% a 40%. Então é muita gente. Muita gente. O sucesso no longo prazo, 10% a 20%. Nossa, mas é muito baixo o sucesso no longo prazo. Essa é a primeira coisa que vem à cabeça. Né?
Só que se nós estamos falando de 10 a 20%, de 20 a 40% da população, nós estamos falando de milhões de pessoas que conseguem parar de fumar. Ok? Nós estamos falando aqui de um número expressivo de pessoas. Perder peso é mais decepcionante ainda, porque as pessoas de risco aumentado, a prevalência é maior e o sucesso é o mesmo, 10 a 20% no longo prazo. Tá? Tem muita recaída. As pessoas voltam a ganhar peso, voltam a fumar e assim por diante. Exercitar-se, olha que horror. Né? Sedentarismo altíssimo e o sucesso, opa! O sucesso é muito bom no longo prazo. Isso é uma das coisas que a gente percebe. As pessoas começam a fazer atividade física lá na nossa realidade, às vezes até a partir de uma única palestra. Elas já estavam no nível de motivação adequado, tudo bem, tá? Mas já começa. Então, essa é uma coisa que vale a pena investir, porque os resultados costumam ser muito bons. E para comparar, porque muita gente fala, mas isso aqui são índices muito ruins e tal. O tratamento da hipertensão, isso aqui de forma bastante otimista, eu tenho 15 a 20% de sucesso no longo prazo, de uma pessoa bem controlada, né? E um percentual da população de 15 a 20%, que também está um pouquinho exagerado. No diabetes de 5 a 10%, se eu tiver 10%, então esses tratamentos são muito mais caros, que envolvem muito mais coisas, os resultados também não são grande coisa. Só que isso já envolve medicamento, já está mais ou menos na prática, é mais fácil de ser incorporado. Tá? Então vocês vejam que esses números que parecem decepcionantes, eles não são, parecem ser decepcionantes, eles não são muito diferentes do que se obtém em relação a outras coisas. E aqui só para vocês terem ideia da comparação de custo-efetividade dos procedimentos. Parar de fumar, como eu tinha falado na primeira parte, uma pessoa que passa por um programa sem medicamento e com medicamento, ela vai gastar no máximo uns $2.000 por ano de vida salvo. Tá? Enquanto que tratar a hipertensão arterial, isso varia de 11 a $25.000. Por quê? Quanto mais cedo você diagnostica, mais exames você faz, mais tratamento, vai mudando a medicação, outros tratamentos, consultas médicas e assim por diante. Rastreamento de órgãos-alvo, né? Tem que fazer verificação se o sujeito tem risco de coronariopatia ou não, e assim por diante. Então o custo por ano de vida salvo é muito maior do que esse. E só para comparar, uma vez infartado, né, o que custa isso dado do INCA de 2002. INCA, né? Bom, determinantes gerais da gestão da saúde bem-sucedida. A gente já está chegando no final. Deixa eu ver a nossa apresentação. Mas assim, pela nossa avaliação, o que a nossa experiência tem mostrado, é que para que tenha uma gestão, um programa, tem que ter um objetivo bem definido. Se o objetivo é economia de dinheiro, se é esse o objetivo do seu programa, tem que ir para aquelas ações que já mostraram que vão trazer economia no curto prazo, se é esse o objetivo de curto prazo. Por exemplo, se o seu objetivo é, eu quero diminuir os custos com assistência médica do doente crônico, você tem que fazer gestão do doente crônico. Não adianta querer envolver a população num grande programa de atividade física, que você vai levar um tempo para trazer aquelas pessoas, motivá-las. Isso demora, é custoso, né? E o resultado não vai aparecer no curto prazo, é óbvio que não. Agora, se você pegar já as pessoas que estão em alto risco de doença coronária, ou aquelas que já infartaram, que já tiveram problema, e colocar em um sistema de gestão, para garantir adesão a medicamento, oferecer serviços, facilitar a compra de remédio e tudo mais, esse objetivo tem mais chance de ser alcançado. Tá? Planejamento de longo prazo e persistência. Promoção de saúde não retorna rapidamente, como eu falei. Você motivar, integrar, tem uma série de fatores que influenciam esse processo. Tá? Nós sempre recomendamos, repetindo aquilo que eu já falei para a outra vez, o uso das evidências científicas, por quê?
Se mostrou que é efetivo do ponto de vista científico, é muito mais provável que seja custo efetivo também. Tá? Base nas evidências científicas e no nível da motivação. Não implementar programas só porque ele é bonito. Tá? Implementar programas que fazem sentido na realidade das pessoas que trabalham na sua empresa. Criação de oportunidades